Aí, pessoal, agora sim, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da Atualtex, a parceria aqui com a Atualtex. Vamos estar abordando um tema bem interessante hoje, que é exatamente a ECD. Então, de antemão, eu gostaria de agradecer a todos vocês, os que estão participando, que se inscreveram aí no nosso canal, nossa plataforma, justamente para a gente estar comentando as principais dicas da ECD. E aproveitando, nós temos aí também esta parceria aí com a Atualtex, onde nós temos lá diversos cursos que nós vamos estar postando lá. Alguns serão ao vivo, outros serão gravados. Nós já temos lá alguns cursos disponíveis. Inclusive vamos ter lá lucro real, vamos ter planejamento tributário, lucro presumido, nós vamos ter bastante cursos na área de contabilidade. Então não deixe de explorar também mais essa opção para o aprendizado continuado de vocês. Tá? Inclusive esse curso está lá na plataforma, é um curso moldado por 4 horas, nós entendemos que é o suficiente para a gente passar para vocês a melhor maneira de se estar preenchendo aí a ECD. Tá? Então é um curso de 4 horas, inclusive pontuado pelo CFC, são 4 pontos por ser 4 horas, e lá nós abordamos muito mais assuntos, além do que nós vamos estar comentando hoje. Nós temos também esse material que eu vou estar apresentando, vai estar disponível para vocês, está lá no site da Atualtex, vocês podem fazer o download, que ele é um pouco extenso, mas de suma importância para vocês aí. Podem tirar suas dúvidas, mandar aqui as suas perguntas, eu vou estar acompanhando. José Carlos, obrigado pela presença. O Edmilson também está por aqui. O Luiz Fernando, que me alertou que estava sem som, obrigado pelo toque aí. Então nós temos aí vários participantes e vamos dar início aí à nossa live, Então vamos comentar aí, deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Nós vamos estar então abordando os principais tópicos aí da nossa ECD, Escrituração Contábil Digital. Então vocês estão vendo aí na tela, nós temos aí os principais pontos que nós vamos estar abordando aí com vocês. Deve estar aparecendo, nós temos um pequeno delay entre eu e vocês, mas muito pequeno, acho que dá para a gente acompanhar aí, sem sombra de dúvida. Muito bom, então nós estamos aí agora, tá bacana, vamos ver se vocês estão aí exatamente acompanhando. Deixa eu só dar uma atualizada aqui para a gente começar aqui no compartilhamento aqui da nossa tela, Então deixa eu só dar uma diminuída aqui, a gente está abordando aqui os nossos temas, Então aí fica mais tranquilo para a gente estar acompanhando aí. Vamos só diminuir aqui um pouquinho, se vocês acompanham. Muito bom. Agora sim. Então agora sim, acho que todos estão enxergando aí. Vamos só ver aqui nosso compartilhamento. Bacana. Tá. Então aí agora sim, agora estão todos aí na tela aí, Então bacana. Tá aí, meu nome, professor Arnóbio, sou professor de algumas faculdades, palestras, consultor de empresa, então trabalhamos aí nessa área contábil há mais de 20 anos aí na estrada, Trocando experiência com os colegas aí. Bacana, então nós temos aí, olha só, o que nós vamos estar abordando, pessoal? Conceito introdutório, porque eu tenho alguns alunos que estão chegando, que muitas vezes não têm o conhecimento, tem gente também que não conhece, basicamente a parte de SPED, então nós vamos estar fazendo uma breve introdução muito rápida, para situar, colocar todo mundo no mesmo patamar. Depois vamos estar falando da obrigatoriedade da entrega, então quem está obrigado a entregar a ECD? Vamos estar comentando, detalhando. Qual é o meio e prazo de entrega? Quando é que nós temos que entregar? De que maneira nós temos que fazer isso? Vamos estar abordando. E aí sim entramos com as novidades da ECD para 2020, ano calendário 2019. Então vamos estar abordando as principais mudanças, chamando a atenção aí para o seu preenchimento. Os livros abrangidos, abordando também bem rapidamente o Receita Net, depois finalizando aí nas penalidades, se porventura não entregar em atraso, quais são as penalidades, que nós chamamos muito atenção e torcemos para que não ocorra penalidades,
e o cancelamento e substituição da ECD. Então vamos abordar no finalzinho esta parte também muito importante. Então olha só, os conceitos introdutórios, nós temos aí o seguinte, pessoal, olha, na contabilidade, toda informação tem um valor imensurável e considerável, tanto para as empresas quanto para todas as esferas do fisco. Então isso é muito importante. Estamos falando de contabilidade. Quando estamos falando de escrituração contábil, digital, estamos falando de contabilidade. As informações têm que ser as melhores possível, bem apurada, bem acurada, né, que é justamente para tomada de decisões. Depois nós temos aí, né, as inovações tecnológicas, mudanças aceleradas do mundo globalizado e o advento do SPED, que é Sistema Público de Escrituração Digital, nos remeteu aí a um novo cenário, desde 2007. Então essas constantes inovações tecnológicas e essas contínuas informações aí, nos levou o quê? A uma forma de fazer contabilidade mais apurada, mais dentro de uma realidade. Então hoje nós temos que fazer uma contabilidade bem feita e no prazo correto. Não que nós não fizéssemos no passado, mas hoje exigem muito mais de nós contadores. Vamos estar abordando alguns detalhes. E aí sim o SPED, o que é? Um Sistema Público de Escrituração Digital, totalmente digital, que consiste numa modernização da sistemática para que os contribuintes cumpram com as suas obrigações acessórias perante o fisco, né? Com a utilização do certificado digital, uma nova metodologia para assinar os documentos eletronicamente, não havendo mais a necessidade do papel, da assinatura em papel, da entrega pessoalmente, não mais. Com o sistema já modernizamos aí todos esses, né, esses aparatos. Quem criou o SPED foi o Decreto 6.022, lá em janeiro de 2007. Então nós já estamos aí há 13 anos na estrada implantando o SPED. São várias etapas, vários módulos. A ECD é apenas um módulo dos demais SPEDs, né? Então é um instrumento que visa o quê? Unifica, valida, armazena e autentica todos os livros e documentos que vão integrar a escrituração contábil, né? Inclusive para as empresas imunes e isentas, tudo isso mediante um fluxo único de informações computadorizada. Então aqui já vai a nossa primeira dica, né? Vou dar algumas dicas aí ao longo da nossa live de hoje. Já vai aí a nossa primeira dica, né? Quando nós falamos todos os livros e documentos, então fiquem cientes que na ECD nós temos que estar disponibilizando ao fisco pelo menos 6 demonstrações obrigatórias. Isso mesmo, 6. Ah, professor, mas eu só coloquei o balanço e a DRE. Não mais, né? E eu já venho explicando isso aos meus alunos, já não é de hoje, já faz um bom tempo. Então percebam vocês, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, demonstração de fluxos de caixa e nós vamos ter aí a demonstração das mutações, né? E também as notas explicativas. Então, pelo menos essas 6 demonstrações são obrigadas a constar dentro do SPED, dentro da ECD de vocês. Balanço, DRE, DMPL, porque a DLPA praticamente já caiu em desuso, né? Então DMPL, a DRA, demonstração de resultado abrangente, que é rica em informação, o fluxo de caixa e também as notas explicativas, fundamental. O balanço, a demonstração de resultado do exercício e a DLPA ou DMPL, tá? Demonstração de lucros e prejuízos acumulados, ou demonstrações das mutações do patrimônio líquido, já vão estar contidos dentro do sistema, tá? Já vão estar contidos lá dentro. As demais, você vai ter que salvá-las em arquivo RTF e pendurá-las lá no bloco J800 que nós vamos estar abordando mais adiante. Então a primeira dica do dia são essas informações. Quais são os principais objetivos desse SPED? Promover o ligamento, a integração entre os fiscos mediante padronização. Isso foi muito bacana, padronizando as informações contábeis e fiscais, né, de acordo com as normas legais.
racionalizar e uniformizar as informações acessórias para os contribuintes, o estabelecimento de uma transmissão única, também é o objetivo do SPED, e tornar mais célere, mais ágil, mais rápida a identificação de ilícito tributário, se porventura houver, né? Justamente através dos cruzamentos das informações que a Receita Federal tem hoje. Então, olha a importância que nós estamos falando do SPED. Então, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos esse cenário antes do SPED. Nós tínhamos os diversos tipos de contribuinte alimentando os diversos órgãos, né, da parte fiscal. Então, alimentava a Receita Federal, alimentava a Receita Fazendária, as receitas municipais, né, as áreas municipais, junta comercial, Comissão de Valores Mobiliários, CVM, Banco Central e etc. Então, era assim que era feito. O contribuinte tinha que alimentar todos eles. Com o advento do sistema SPED, isso acaba, ou seja, tudo está sendo centralizado no SPED, que eu costumo dar um exemplo que é como se fosse um coração, e ele está bombando informações para todos os órgãos. Perfeito? Então, tudo está centralizado no SPED. Eu costumo fazer uma crítica, pessoal, mas uma crítica construtiva, no bom sentido, né? O projeto é bom, a maneira que está sendo implantado que não é das melhores, poderia ser muito melhor. Tanto é que nós estamos há 13 anos na estrada e não implantamos ainda plenamente o SPED. E não sabemos quando isso vai terminar. Nós temos alguns que estão em implantação, FDRINF é um deles, né? Nós temos o próprio E-Social, que deu um trabalho tremendo aí para o pessoal da área de RH, enfim, então ele está em implantação, o projeto é fantástico. Quando bem implantado, deverá diminuir as nossas obrigações, né? Que esse é o grande objetivo do SPED. E aí, qual a função da ECD? Então, na atualidade, nós estamos exatamente na versão 7.02, e nós vamos chamar a atenção de você nessas versões, porque elas mudam constantemente. Então, na atualidade, versão 7.02. Então, a escrituração contábil digital, ela é parte integrante desse núcleo chamado SPED, que tem por objetivo a substituição de toda a escrituração em papel, né, por uma escrituração transmitida via arquivo, onde conterá todos os livros fiscais, porém de maneira eletrônica. Então, vocês estão percebendo que a contabilidade não muda nada, pelo contrário, ela só enriquece mais. O que muda é a maneira como nós vamos entregar isso ao fisco. Né? Então, olha só, nós vamos ter livro transmitido pela ECD. Nós vamos ter aí o livro Diários e seus auxiliares, se houver, o livro Razão, que é muito importante, o Razão é um extrato, né, dessas contas, o livro Balancete, Diários e Balanço, mais voltado para as instituições financeiras, os bancos, né, fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos nele descrito. Então, essa é a grande função da ECD. Né? Então, é a mesma contabilidade, só que hoje de uma maneira muito mais ágil. Eu vou entregar ela ao fisco em arquivos eletrônicos. Então, percebam só a mudança. Foi-se o tempo que eu imprimia os livros, encadernava, mandava para a junta comercial, registrava e arquivava nas empresas, tomando espaço, né, tomando tempo, tendo custo. Né? Hoje não mais. E naquela época, se eu não sofresse nenhuma fiscalização pelo agente de renda, né, ninguém sabia da minha contabilidade, salvo as empresas SAs de capital aberto, né, que essas aí são obrigadas a enviar as informações trimestralmente para a CVM. Mas se é uma empresa convencional, ficava lá. Se não fosse fiscalizado durante 5 anos, ficava lá, ninguém sabia. Hoje não mais. Hoje, independente de você ser fiscalizado ou não, você tem que fazer e mandar, fazer e mandar. Como nós vamos ver, quem está obrigado. Muito bem, então feita essa pequena introdução, vamos aí à obrigatoriedade da entrega. Quem está obrigado a entregar a ECD de 2020, ano calendário 2019? Então nós temos alguns tabus aí, né? Vamos estar comentando. Quem toca esta banda é a Instrução Normativa 1774 de 2017, que lá em seu artigo 3º nos enfatiza todas as pessoas jurídicas obrigadas a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive
as equiparadas, imunes e isentas. Até mesmo as micros e pequenas empresas, se receberam aporte de capital na forma prevista aí da Lei Complementar 123. Ou seja, elas vão estar obrigadas, sim, se receberem aporte a partir de 2017, né, dos investidor anjo, chamado investidor anjo. Aquelas pessoas que investem nas startups, colocam lá o seu capital justamente, né, por acreditar nos projetos. E aí terá rentabilidade futura. Então terá um contrato entre as partes para isso. Então se ela recebeu esse aporte, ela está obrigada a entregar, né? Então vamos ver aí quais são os tipos de empresas que são obrigadas. Primeira, lucro real, independente, né, se for trimestral, se for por estimativa, se for, né, por balanço, redução e suspensão, que nós abordamos fortemente esses detalhes no nosso curso aqui na Atual Tex, quando nós falamos de lucro real. Então nós detalhamos esses tipos de modalidade, como se faz os cálculos e exercícios de fixação também nós abordamos. Então, lucro real, todas elas desde 2009. Portanto, nós vamos entregar a 10ª ECD esse ano. Estamos em 2020, estamos entregando em 2019. Então, a Receita Federal já terá 10 ECDs das empresas tributadas pelo lucro real. Lucro presumido, estará obrigada lucro presumido que distribuírem lucro acima do limite prevista na Lei 9.249 de 95. Eu coloquei um exemplo mais adiante como essa distribuição de lucro. Se ele distribuir acima dessa distribuição de lucro, aí sim ele estará obrigado à entrega da ECD. Senão, não existe obrigatoriedade. Imunes e isentas também estão obrigados, desde que, né, aufiram receita de doações, incentivos e subvenções, auxílios, convênios, ingressos e assemelhados, se for superior a 4.800.000. Então percebam bem, 4.800.000 é o mesmo limite do Simples Nacional, né, considerado empresa de pequeno porte e microempresa, né, até 4.800.000. Então se for acima disso, está obrigado, se for abaixo, não. Simples Nacional, como nós comentamos, se receber aporte de investidor anjo desde 2017, conforme a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, ele estará obrigado à entrega da ECD também. Então, não é porque é simples que não tem obrigatoriedade. E isso é muito sério. Caso for constatado que essa empresa do Simples recebeu o aporte do investidor anjo e não apresentou a ECD, ela será desqualificada, ela será retirada do Simples por ofício da Receita Federal. E aí ele vai ter que ficar pelo menos 3 anos sem poder adentrar no Simples, né? Então, o Simples é um planejamento tributário, ficar 3 anos realmente é problemático. Construção civil, que não são obrigadas à entrega da FD e CMPI, então também é obrigado a entregar a ECD. Sociedade em conta de participação, né? Ou seja, nas hipóteses de obrigatoriedade da apresentação da ECD, deverá apresentar em livro próprio. SCP é uma boa opção aí para muitas empresas, né? Então são essas as obrigatoriedades, e aí nós chamamos a atenção que fica facultada a entrega para as demais pessoas jurídicas. Então, eu posso entregar mesmo que eu não esteja obrigado. E cá para nós, pessoal, quer um bom conselho? Entregue. Independente do porte da sua empresa, independente, né, da maneira como ela é tributada, entregue. Se você faz a contabilidade bem feita, de acordo com os princípios gerais de contabilidade, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, de acordo com os CPCs, se você tem confiança no seu taco, entregue a ECD. Que, por um prognóstico, eu levo a crer que num curto espaço de tempo, todas as empresas vão ser obrigadas a estar enviando. E a tendência é disso não mais ser anual. E o melhor ainda, talvez não mais através de programa gerador, como nós vamos estar comentando. Talvez isso será online, como está sendo já a FDRINF, como está sendo o E-Social, né, que não tem um programa gerador de escrituração. Tá? Então, por isso, é melhor já ir entregando, desde que você tenha confiança na sua contabilidade. E eu creio que você tem, né? Então, temos aí a base legal para a entrega da ECD. Qual a vantagem de eu entregar? Antecipação quanto à fiscalização,
custo com impressão, autenticação, armazenagem, burocracias e etc. Eu abordo mais detalhes no nosso curso de ECD no tocante a essas vantagens, né? Cuidado que nós temos aí, essas regras de obrigatoriedade não levam em consideração se a empresa teve ou não movimentação no período. Cuidado com isso, olha, sem movimento não quer dizer sem fato contábil. Não haverá obrigatoriedade se ela não teve movimento nenhum, se ela nasceu uma empresa e está lá parada. Agora, se essa empresa já abriu uma conta em banco, já adquiriu algum imobilizado, ela já tem fato contábil. Tem a depreciação, tem uma tarifa bancária, ela já está ativa. Então, cuidado nessa análise. Eu pego muitos clientes nas consultorias aí que passa batido em função de, eu não tive movimento. Teve, se você tem imobilizado, se você pagou uma conta pela empresa, já tem que se contabilizar aí um mútuo entre sócio, empresa, etc. Então, fiquem atentos a esse detalhe também, pessoal. E aí, uma loucura fiscal, olha só, eu gosto de chamar bem a atenção, né? Essa loucura fiscal, a gente também já pegou alguns detalhes, olha só. Solução de consulta COSIT 425 de 2017. O que tem essa solução de consulta, pessoal? Olha, o que deve ser levado em consideração para se aferir a obrigatoriedade ou não da apresentação da ECD em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014, para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, então fica atento aí, lucro presumido, é o ano de formação do lucro a ser distribuído. Olha só que interessante, sabiam disso, pessoal? Se posterior a 1º de janeiro de 2014, e não o ano em que houve a efetiva distribuição. E aí eu trouxe um exemplo para ficar bem transparente para vocês, olha só. Como é que eu distribuo o lucro no lucro presumido? Como é que nós calculamos aqui, né, que vai linkar aquela obrigatoriedade que eu disse lá no início do lucro presumido? Olha só. Eu vou, hipoteticamente, são valores hipotéticos, eu vou pegar aqui o lucro presumido hipoteticamente de 2014, vamos supor que esse lucro presumido foi R$1.200.000. O que diz a lei, o que diz a instrução normativa da Receita? Você apura o lucro presumido do período e tira os meus impostos, ou seja, tira os impostos federais. Quais são? Imposto de renda, contribuição social, o PIS e COFINS. O que sobra você pode distribuir. Concordo com isso? Claro que não. Eu não aconselho a fazer esse tipo de distribuição. Mas é o que a lei fiscal me permite. Isso é fiscal, cálculo fiscal. Para você distribuir lucro, ou seja, qual é o mecanismo que me diz que lucro ocorreu em uma sociedade, em uma empresa? O balanço, a demonstração de resultado do exercício, eu não tenho dúvida. Então é por lá que você deve fazer os cálculos e distribuir lucro. Porque se você o fizer desta maneira, você pode estar sangrando a empresa, você pode ter lucro aqui e não ter caixa. Né? Pode estar tirando muito mais do que o devido. Então, correto, levante o teu balanço, levante a tua demonstração de resultado do exercício, verifica as normas societárias, é por lá que nós temos que distribuir. Mas ela permite aqui. Então, olha só, nesse caso, hipoteticamente, o valor que eu posso distribuir com isenção de impostos é R$300.000. Então, voltando lá os primeiros slides, se eu distribuir até 300 mil, não estou obrigado a entregar a ECD. Perfeito? Empresas tributadas no lucro presumido. Se eu distribuir acima desses 300 mil, aí eu sou obrigado a entregar a ECD. Por quê? Porque a lei me diz o seguinte, se você comprovar via contabilidade que o seu lucro é maior do que esses 300 mil, você pode distribuir o lucro contábil sem nenhuma tributação, totalmente isento. Porém, a Receita fala, me manda esses cálculos que eu quero checar. Entendeu? Por isso, dá obrigatoriedade de você entregar a ECD do lucro presumido quando você extrapola o limite de isenção, que é exatamente esse exemplo. Mas voltando aqui a essa solução de consultas maluca, né? 300 mil. A empresa não distribuiu em 2014, consequentemente contabilizou em lucros acumulados. Porém, em 2019, ela resolveu distribuir 400 mil dos seus lucros acumulados, ou seja, distribuiu 100 a maior do que a legislação previa, né?
Portanto, ela estará obrigada à entrega da ECD lá de 2015, referente ao ano de 2014. Entenderam? Obviamente com multas e juros, né? Pela entrega. Então, se torna obrigada, é uma coisa de doido. Não deveríamos ter isso, mas é isso que diz a solução de consulta. Eu discordo, mas nós temos que cumprir a lei. Nós, como contadores, já temos por praxe, né, seguir a legislação. Então, temos que seguir. Então, cuidado quando tiver em lucros em distribuição de lucro de exercícios anteriores. Por falar nisso, pessoal, nós estamos no momento propício. Só um pequeno parênteses, para a gente não se alongar muito, né? Porque eu já tenho bastante slide aqui, mas eu não queria tirar, porque são informações importantes para vocês, né? O momento é propício. Se você não fechou o seu balanço, analise com cautela. 31/12, ainda se você não distribuiu esse balanço para a praça, você tem planejamento tributário para fazer lá dentro. Você pode calcular o JCP, por exemplo. Tá certo que o JCP é tributado na fonte, né, em 15%, e tem que ser recolhido no terceiro dia útil subsequente. Então, teoricamente, no dia 3 de janeiro. Calcula multas e juros de lá para cá, verifica se compensa você calcular o JCP e provisionar isso, né? E se você tiver dados, tá aí um bom momento para você distribuir esses lucros, ou pelo menos provisionar. Conversem com o seu cliente. Você que é de escritório de contabilidade, ou você que é mesmo contador de empresa, controller, gerente contábil, ou mesmo diretor de empresa, fiquem atentos. Porque se lucro ocorreu lá em dezembro e você deixou isso simplesmente em lucros acumulados e entrega a tua ECD agora, o que significa dizer? Esse ano nós não devemos ter bons resultados nos balanços por conta da pandemia do coronavírus. Então, se houver prejuízo nesse ano, esse prejuízo vai comer o seu lucro acumulado. E aí você não vai ter nada para distribuir, dependendo dos valores envolvidos. Então, o que eu aconselho, se porventura isso ocorrer? Faça um provisionamento lá em dezembro, né? Lucros a distribuir, já joga isso para o passivo, né? Porque aí você já tira de lucros acumulados. Olha só que interessante, boa dica. Tira de lucros acumulados, jogando lá para o seu passivo circulante ou não circulante, né? E aí, faça menção na ata de diretoria que você só vai distribuir isso ao longo de X tempo ou em determinado tempo. Conversa com o seu cliente, analise caixa. Você pode distribuir nos próximos 24 meses, enfim. Mas você tirou de dentro do patrimônio líquido. Caso isso não ocorra, nós temos que cumprir o que determina a Lei 6.404. Ou seja, o meu lucro obrigatoriamente será absorvido por prejuízos acumulados. E aí, se sobrar, que eu posso distribuir. Olha que dica bacana. Entenderam? Então fica aí a dica. Eu abordo com mais detalhe no nosso curso, obviamente, né? Aqui é só mais um chamariz aí para vocês no tocante a quem não fechou, aproveitar para fazer pelo menos esses ajustes aí. Bacana, então nesse caso vocês viram da obrigatoriedade. Então cuidado com lucros anteriores. Muito bem, meio e prazo de entrega da ECD agora. Como é que nós temos, pessoal? Olha lá. A ECD, né, deve ser entregue por meio de um programa gerador de escrituração. Então aqui nós tivemos uma evolução do tempo. Ele já chamou o PVA, Programa Validador e Assinador, já chamou PGD, Programa Gerador de Dados, agora se chama PGE, Programa Gerador de Escrituração. É a Receita criando aí os seus nomes, deitando e rolando em cima da gente, não é? Ou seja, dá para você fazer a tua ECD totalmente manual dentro do próprio programa deles. Só que é humanamente impossível fazer, demora muito tempo. Diria para vocês que 5 meses para fazer manual, dependendo a quantidade de volume, né, de transações que você tem. Mas é através de um PGE, Programa Gerador de Escrituração, que você vai fazer o download lá no site da Receita Federal. Feito isso, nós vamos ter criação e edição, importação, validação, assinatura, visualização, transmissão, o SPED e recuperação do recibo. Esse tópico 1, criação, raramente alguém faz. Quem vai fazer somos nós, professores, nos nossos cursos online, ou mesmo nossos cursos presenciais, que a gente simula criando, justamente para passar esse aprendizado para os nossos alunos. As empresas, 99% delas têm um software de gestão, um ERP. Então já fica aí a dica, pessoal. Tenha bons colaboradores de TI.
tenham parcerias com o pessoal de TI, o bom interrelacionamento interdepartamental nesses momentos é indispensável, porque TI está trabalhando muito em prol de auxiliar a área contábil, a área fiscal, a área tributária das empresas. Né? Eles que fazem as parametrizações de acordo com os layouts que a Receita Federal disponibiliza. Quem tem software próprio sofre mais. Quem tem software que paga o aluguel, né? Pode ser um pequeno, médio, grande software, todos eles já estão parametrizados para criação, para importação desses dados. Então vocês não vão criar, vocês vão importar os dados do ERP de vocês. Perfeito? E aí vocês vão fazer todo o detalhamento para entrega. Mudança de contador no período. Posso ter isso? Posso. Período de escrituração pode ser fracionado para que cada contador assine o seu período como responsável técnico. Bem bacana. Então, se você, escritório de contabilidade, pegou um de outro colega, então o colega fez de janeiro a maio, você vai fazer de junho a dezembro, ele vai entregar de janeiro a maio, vai assinar, você vai recuperar e vai entregar depois de junho a dezembro. Então, pode ser fracionado. Chamo só atenção para a mudança de plano de contas. Fiquem atentos, que normalmente muda. O teu plano não vai ser igual ao plano do colega. Então tem que fazer aí, né, o correspondente, né, o depara. Então tá lá, né, ele pode ser fracionado para que cada plano, né, de contas corresponda a um período. Então você tem que fazer as transições de um para o outro. Prazo de entrega, muito bem, 29 de maio, isso que está na Instrução Normativa 1774/2017, lá no artigo 5º. Então sempre será no último dia útil de maio. Este ano, o último dia útil cai dia 29 de maio. Porém, né, em função da pandemia que o país atravessa, ocorreu uma prorrogação. Portanto, prazo de entrega ficou conforme a Instrução Normativa 1950, que a Receita Federal soltou, né, de 2020 agora. Esse prazo de entrega foi estendido. Né? Então, o nosso prazo de entrega foi lá para o dia 31 de julho. Cá para nós, pessoal, uma opinião bem particular, né? Eu sei que teve muitos afazeres aí com essa pandemia toda. Eu, particularmente, não concordo que fosse prorrogado. Eu sei que a maioria, né? Puxa, foi a 8ª maravilha do mundo. Nós estamos falando em dados de 2019. Nós para entregar no final de maio, 5 meses após. Ora, se você não fechou esse balanço, né? Algum problema tem. O balanço hoje é praticamente diário, os fechamentos, né? Então, que se demorasse o mês de janeiro para checar, para verificar, estouradamente fevereiro. Jogar para 31/7, né? Então cuidado, tá? Cuidado porque em 31/7 também vence outra obrigação que é a ECF, tá? Mas foi prorrogado. Se você está pronto, já checou, já fez todos os dados, entrega o quanto antes. Não espera lá em julho. Eu defendo, e alguns clientes que a gente dá consultoria, eu defendo que entregue já no final de janeiro. Se não tem auditoria, não tem ata lá para abril, reunião de acionistas, conforme a Lei 6.404, né? Você já dá entrega em janeiro, porque você evita as mudanças que podem ocorrer durante o ano. E nós vamos ver já já nos PVA, tá? Então, foi para 31/7 a entrega da ECD. Livros. Que livros eu vou entregar? Então, nós temos a opção de escolha, né? Todos os livros da escrituração podem ser incluídos no SPED. Então, nós temos lá o livro G, que é o Diário Geral, conforme a nossa Lei 10.406/2002, no artigo 1180. É o nosso Código Civil. Então, o livro G é completo. É o que eu indico que se entregue. Uma contabilidade bem feita, analítica em último grau, cuidado, tem que estar bem analítica, né? Porque não adianta eu entregar fechado e optar pelo G. Vou cair na malha fiscal. Aí eu posso ser autuado, né? Ou posso o livro R, que aí é uma escrituração resumida, mas aí eu tenho que entregar o livro A, o livro Z, né? Ou o livro Z, que é o livro auxiliar. Primeiro eu mando o auxiliar para depois mandar o livro R, né? É os famosos diários auxiliares, né? É muito mais trabalho na minha visão, mas pode optar? Pode. Eu prefiro o livro G completo. Quando eu falo em completo, pessoal, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tenho a depreciação dos meus bens.
Não adianta eu pegar a conta, por exemplo, máquinas e equipamentos, fazer o cálculo e mandar lá e contabilizar. Não. Se eu optei pelo livro G, tem que ser bem a bem. Nós temos que abortar um pouco aquela memória nossa de imprimir diário, razão. Alguns de vocês podem estar falando, professor, se eu fizer bem a bem, vai dar um diário, um razão do tamanho do mundo. Não tem problema, não há necessidade de impressão mais. Entendeu? É simplesmente vocês chamarem o TI e mudar a parametrização dos sistemas. Entendeu? Ao invés de ser sintético, analítico. Entendeu? Bem a bem. E aí vai para todas as outras contas, fornecedores, clientes. Eu não preciso ter no meu plano de conta fornecedor a fornecedor. Não, pode ser uma conta única de fornecedor no meu plano de conta. Mas os lançamentos do razão tem que ser transação a transação. Perfeito? Então, e aí temos os diversos livros, o livro B, né, os balancetes diários, é muito mais aqui para o pessoal da área financeira, né, que nós devemos ter alguns alunos aí que com certeza, né, pode ser aí, né, da área financeira. Muito bem, estamos aí agora com as novidades, então vamos abordar as novidades da ECD, né? O que nós temos de novidade para 2020 que merece o nosso destaque? Dentro de algumas delas, né? Estou vendo aqui se o pessoal está comentando, mas bacana, o pessoal está curtindo, dê um like aí, estão gostando, estão curtindo aí, aproveitando, né? Então, olha só, eu chamo a atenção de vocês, primeiro ponto, vamos checar em que versão nós estamos. Então, você entrando lá no programa, quando você baixar o PGE, você vai entrar lá e você vai no Ajuda. Quando você clicar no Ajuda, ele vai te dar a versão. Olha só, nós estamos na versão 7.2. Por que eu aconselho ser isso a primeira coisa a ser feita? Porque a Receita vive mudando as versões, em atualizações. Isso é um desrespeito conosco. No ano passado, no dia 31 de julho, o dia da entrega da ICF, ela só soltou uma versão nova. Da ICD do mesmo jeito, né? Então, assim, primeira coisa, eu vou checar. Por quê? Porque senão eu tenho todo o trabalho de importar os arquivos, checar, arrumar tudo. Na hora que eu vou transmitir, ele não aceita, porque eu estou com uma versão antiga. É um absurdo isso. Na atualidade, isso já podia estar semelhante ao imposto de renda pessoa física. E você nem sabe em que versão está. Nós já devemos estar na versão 1.6, mais ou menos, do imposto de renda pessoa física. Mas quando você loga, automaticamente ele já corrige, já atualiza. Você nem sabe. Deveria ser assim, né? Quando você abrisse aqui, automaticamente ele já atualizasse. Nós não precisaríamos saber. O que dá no transparecer é que a Receita está fazendo a gente de laboratório, né? Então ela vai mudando, vai atualizando, e você tem que acompanhar. É desumano isso, nós temos tanta coisa para fazer, ainda mais agora na época de pandemia. Tem muita coisa que o contador tem que ajudar as empresas, a não ser preencher essas obrigações, né? Mas enfim, então, vejam só, versão 7.02, a primeira coisa. Aí nós tivemos a inclusão de 3 registros, né, no registro 000, 3 campos. Hoje nós estamos no layout 8, versão 7.02. Então nós temos aí, né, o campo 21, indicador da escrituração, se ela é centralizada ou descentralizada. Então um campo novo. O que é isso? Não é porque você tem outras filiais, né? Não é por causa disso. Pode até ser, né? Se você tiver um outro responsável e ele está fazendo lá a contabilidade, perfeito? Eu vou aconselhar sempre centralizada. Sempre centralizada, mas tem alguns que podem centralizar, sem problema nenhum. Qual é o detalhe que eu chamo a atenção? Tomar muita cautela, porque essa opção, o PVA da ECF, não foi preparado para recuperar esses arquivos centralizados. Então pode vir a dar uma dor de cabeça. Então eu sempre vou aconselhar centralizada a contabilidade, né? Eles podem até fazer lá tudo, mas o TI vai trazer tudo e vai centralizar e você vai enviar, perfeito? Então fique atento com esse campo. O campo 22 é se ocorreu ou não mudança de plano de contas. Aqui a Receita está acreditando na tua verdade, ela está te perguntando, se porventura ocorreu, né? Será necessário um registro, pelo menos um registro no I-57, transferência de saldo do plano de contas anterior. Então fiquem atentos a isso, que é uma grande probabilidade de erro que eu venho encontrando por aí, tá?
Mudança de plano de conta não significa, por exemplo, você abriu uma nova conta no seu plano. Isso não é mudança, você não vai assinalar aqui, né? Você só vai assinalar se ocorreu transferência de uma conta para outra, um novo plano. Normalmente, isso tende a acontecer quando você pega uma outra contabilidade em um outro escritório, ou quando você, que é de empresa, você implanta um software de gestão ao longo do ano. Então, tende a ser um novo plano. Perfeito? Então, aí você vai assinalar. Também o campo 23, Código do Plano de Contas Referencial. Então, fica aí um detalhe, pessoal, que eu acho assim que não deveria ser assim, numa crítica construtiva para a Receita, mas não é obrigatório eu fazer o depara do meu plano de contas para o plano da Receita Federal. No ECD não é obrigatória. Eu aconselho que a faça, que vocês o façam, e o software de vocês já devem fazer. Por quê? Porque quando eu for trabalhar com a ECF, se eu não fiz aqui, eu vou ter que fazer lá. E normalmente eu digo para os meus alunos assim, olha, tenham 2 caminhões de esforço na ECD para você ter só um caminhãozinho na ECF lá. Senão você vai ter problema lá, entendeu? Então é melhor, até mesmo porque 62% da ECF é a ECD. Olha só, né? Uma aluna minha de pós-graduação fez esses cálculos para mim. Qual o percentual da ECD que está contido na ECF? Então é 62%. Bacana? Então olha só, esse é um campo novo, né? Código do plano de contas, né? Campo não obrigatório, se deixar em branco, o programa não efetuará a validação da ECD relativo ao plano referencial. E aí nós temos vários, eu vou mostrar mais adiante. Se a empresa não estiver obrigada à entrega da ECF, e o mapeamento do plano de conta, e há o mapeamento do plano de conta referencial, esse campo deverá se deixar em branco. Na verdade, essa situação é preferível não gerar informação no I-051, porque esse campo não é campo obrigatório, tá? Ele não é obrigatório, ele vai passar. E na ECD vocês sabem, né? Quando tem o Ezinho vermelho lá, é obrigatório. Se eu não preencho, eu não avanço com a ECD. Bacana? Tá aí os campos que nós comentamos. Então nós temos aí, primeiro deles, o indicador da existência de NIRI, também, né? Existência de NIRI. Já havia um preenchimento, mas não havia validação. Para esse ano, você é obrigado a validar, né? A validação do CNPJ, do NIRI, o código do município e unidade da federação. Então, esse ano é um campo que veio com destaque, né? Então, indicador da NIRI. NIRI é o número de registro, né, das empresas. Lembrando, se você alterou a sede, a empresa, etc., sempre será o número da NIRI atual, perfeito? O número da NIRI atual. Aí nós tivemos também um novo campo, aí a modalidade de escrituração, como nós comentamos, né? Identificação se a contabilidade é centralizada ou não. 0 significa que ela foi centralizada, como nós comentamos aqui. E 1, escrituração descentralizada. Perfeito? Então, e aí tem todo um detalhamento de preenchimento se for descentralizada. Eu aconselho centralizar. Mudança de plano de contas, como nós abordamos também, né? Então, eu vou dizer 0 se não houve alteração ou 1 se houve alteração. É o I-157. Então, também bem interessante aí, né? No caso aí da mudança de plano de contas. Eles nos perguntam, né? Está acreditando na boa fé aí, né? Então, se houve a alteração. Depois nós vamos ter aí, olha, o código do plano referencial. Né? O código do plano referencial também é importante, né? Ou seja, a Receita Federal, ela diz, olha, você pode fazer seu plano de contas do jeito que você quiser. Quem manda na sua contabilidade é você, contador. Né? É o contador que realmente determina e manda na contabilidade. Mas na hora de você mandar os dados para mim, você tem que, né, me dizer qual plano você se encaixa, porque haverá um depara, se não aqui, lá na ECF. Um depara é qual a sua conta corresponde à conta da Receita Federal. Então, nesse caso, ela criou 10 planos, né? O número 1 aqui, pessoa jurídica em geral, lucro real, depois você tem lucro presumido, financeiras real, né, seguradoras, imunes isentas, né, partidos políticos, etc. Então você tem aí, escolher qual é o teu ramo de atividade, qual é o teu plano de contas, tá? Então isso é importante também, tá? Muito bem, e aqui a grande novidade da ECD 2020. Que é exatamente o que, pessoal? O bloco C, né?
o bloco C. Então, mais um bloco. Então, bloco 0, abertura, identificação e referências. Agora o C, que será recuperação da ECD anterior. Então, agora nós temos essa funcionalidade, não tínhamos antes. Depois temos os lançamentos contábeis, o bloco I, o bloco J, os demonstrativos, que nós comentamos, né? Os 6 demonstrativos, aqui dentro vai estar apenas 3, né? Balanço, DRE, DMPL ou DLPA, conforme a tua escolha, né? E as demais você vai colocar lá no J800. E você tem aqui o conglomerado econômico, no caso de consolidação, conforme a lei das SAs e conforme os CPCs, e o 9, o controle. Então vocês veem, até nisso a receita dificulta, né? Poderia ser A, B, C, D, não, é 0, é C, depois J, I, é um Deus nos acuda para nós contadores, né? Não é tão simples. Então, percebe, hein? Então o bloco C é a grande novidade. E aí, ele não deve ser preenchido ou importado, não. Nem preenchido e nem importado. Pois serão preenchidos pelo próprio programa gerador de escrituração. E nós vamos mostrar como isso ocorre, né? Então, não preciso, né, importar ou preencher. Não, eu vou importar os dados, né? Eu vou trazer os dados, recuperar os dados, perfeito? Então, olha aí as dicas. Primeiro ponto, logo após a importação, quando você importar os dados do teu sistema, né, você vai conferir e se porventura deu aviso, deu erro, você vai sanar esses erros. Depois que você sanou todos esses erros, aí que você vai efetuar a recuperação da ECD anterior, perfeito? Que infelizmente a Receita não criou um íconezinho, né? Você vai ter que ir lá no menu e fazer esta recuperação. Recuperação da ECD anterior, qual é o objetivo? É exatamente fazer o intercâmbio da ECD anterior com a ECD atual, que estamos validando. Ou seja, o saldo final de um ano tem que ser o saldo inicial do outro ano, não tem jeito. E eu pego erro por aí, pessoal. Eu diria para vocês que vai ser o maior problema esse ano, vai ser exatamente isso. Nos nossos cursos, né, tanto presencial como aqui online, eu sempre comento, né, eu dou as dicas como é que nós temos que tratar, né? Assinou, transmitiu, arquivou o arquivo, ponto, não se mexe mais nada. Mas não, tem alguns que vão lá, mexe, ou mexe no PVA, mexe no TXT e manda, e não arruma a base. Então não podemos fazer isso. Cuidado, saldo final de um ano é saldo inicial do outro, não tenha dúvida. Isso é básico para nós contadores, né? Então fiquem atentos. Depois nós temos, podemos transmitir até 12 ECD durante o ano. Então olha aqui mais uma dica para vocês. Contabilidade é mensal. Perfeito? É mensal o levantamento de balancetes a cada mês. Então eu tenho que ter lá na minha CD 12 balancetes intercalados, que eu mando lá no final do ano. Posso mandar mensal? Posso. Tem grandes companhias que mandam mensal, não tem problema nenhum. Via de regra, o normal é uma vez só por ano. Então assim, contabilidade é mensal, com levantamento de balancetes mensais e encerramento das contas só lá em dezembro. Ah, professor, mas eu sou lucro presumido trimestral. Não existe contabilidade trimestral. O que existe é base fiscal trimestral, que os softwares de gestão já estão preparados para quando transportar isso para a ECF, já transformar em trimestral, encerrar o trimestre, começar o outro e assim vai. Perfeito? Contabilidade é mensal, o encerramento das contas apenas em dezembro. Então fica aí a dica. Porque a grande maioria das dúvidas que eu encontro nos meus cursos de ECD é sobre contabilidade, não é nem sobre a ECD. Até mesmo porque o programa já preenche, né? Então, fique aí a dica. Deverá localizar o arquivo que a empresa tenha transmitido e fazer a recuperação. Porém, se porventura você não esteja em posse desse arquivo, nós temos a opção de utilizar o Receita Net BX e fazer o download desse arquivo que está na base da Receita. É bem legal, programinha da Receita, você vai lá dentro, baixa o Receita Net BX, sempre com o certificado digital, né? Vale lembrar que essa opção só será possível com certificado digital. E você traz a sua ECD de volta, né? E aí você consegue fazer a recuperação. Então, cuidado com os saldos da ECD anterior.
Atentar que nessa etapa, quando houver troca de plano de contas, e para evitar erros, né, na ECD atual, a empresa terá que efetuar a transferência através do registro 157, né, que é a transferência de saldo de planos de conta anterior. Então a gente chama a atenção mais uma vez com relação aos planos de contas, né, que é muito importante. Quem faz a contabilidade certinha, teoricamente, não vai ter grande dor de cabeça, né? Então essas são as novidades, né? A recuperação será sempre feita a partir do livro principal, nunca auxiliar, ou seja, eu vou recuperar o livro G, que é o livro completo, ou o livro R, que é o resumido, ou o livro B para as instituições financeiras, tá? Nunca os livros auxiliares. Depois, a ECD recuperada anterior deve estar devidamente assinada. Então, cuidado para não pegar uma que você deixou lá sem assinatura. É a transmitida e assinada, sempre. O arquivo da ECD anterior deve ser o imediatamente anterior, isto é, sua data final deve ser um dia anterior à data inicial da ECD atual. Essa é a grande novidade para esse ano, né? Então, temos aí um exemplo. Se a ECD atual for, por exemplo, de 1/6, a ECD que foi entregue, né? De 1/6 de 2019 a 31/12 de 2019, a ECD anterior a ser recuperada é a que tem data final 31/5 de 2019. Né? Ou seja, sempre será recuperado o último arquivo transmitido. Se você tiver uma ECD de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, você vai recuperar a ECD de 31 de dezembro de 2018, que é a última transmitida. Perfeito? Então, fiquem atentos também a esse detalhe. E aí nós temos aonde você vai recuperar. Então, você vai abrir o seu PGE, né? E nós temos aí, olha lá, escrituração. Você vai na escrituração, depois que você já criou os parâmetros, já analisou, você vai em escrituração. Depois você vai em recuperar ECD anterior, tá? Então aqui dentro você já consegue fazer a recuperação, né? Então sempre assim, faz todos os seus, a sua importação do seu software, elimina os erros, elimina as advertências. A hora que não tiver mais nada disso, você abre, vai lá no menu, escrituração, recuperar ECD anterior. E aí ele vai te abrir uma tela, né, dizendo para aonde se encontra essa ECD. Vai pedir para localizar. Se estiver no mesmo computador que você transmitiu, já está gravado aí, fica mais fácil. Mas ela vai te perguntar aonde está essa ECD. Aí você vai digitar o CNPJ, tudo certinho, né? Vai localizar lá, né? Melhor dizendo, né? E ele vai recuperar. Aí ele vai te dar um aviso, né? Uma mensagem. Os dados da ECD anterior foram recuperados com sucesso. A partir daí, você pode checar se realmente ocorreu. Então, como que você vai checar se realmente ocorreu? Você vai lá na aba escrituração, onde tem lá os 6 pontos, né, que é a identificação, cadastro, escrituração contábil, os signatários, né, e a identificação dos auditores. Você vai lá e no número 3, na escrituração contábil, vai aparecer, ó, como está na tela de vocês, ó, saldo da ECD anterior. Então, foi recuperado. Esperamos que não dê erro. Se está tudo certinho, né? Se vocês já checaram os saldos, né? Se é realmente a que você enviou, então, e não houve troca de plano de contas, a tendência é não ter nenhum erro. Bacana, então é assim a recuperação, que é a grande novidade para esse ano, né? E o que eu estou encontrando maior erros aí, pelo menos nos clientes que a gente já deu consultoria aí. E aí nós temos os J150, que é a DRE. Então a DRE e o balanço, por incrível que pareça, não eram obrigatórios, não dava erro. Agora, a partir desse ano, já vai dar erro. Se não tiver, vai dar erro, o J100 e o J150. Então, fiquem atentos aí que ele vai checar. E um detalhe importante, no ano passado, na versão 6, Layout 7, a Receita havia eliminado as 2 colunas. Eu não sei porquê, né? Ela havia eliminado as 2 colunas, o ano atual e o ano anterior, ou vice-versa, porque a nossa legislação, a Lei 6.404, não faz menção qual ano deve ser apresentado primeiro, se o ano atual, o ano anterior ou vice-versa.
aí fica a teu critério de escolha, né? Mas aqui no programa ele já definiu. Então, para esse ano, volta a comparabilidade, justamente para dar um maior disclosure aí para os usuários, né? Esse ano, então, volta o ano atual e o ano anterior, que é bem bacana isso, né? Muito bem, pessoal, e agora vamos às penalidades. Findando aqui, nós temos as penalidades, né? Ou seja, torcemos para que isso não ocorra, mas se ocorrer, temos aí, ó, a não apresentação da ECD nos prazos fixados, ou seja, até o último dia do mês de maio do ano seguinte a que se referia a escrituração. Para esse ano, na excepcionalidade, foi até 31 de julho, é excepcional, não ficará assim todos os anos, né? Então, ou então a sua apresentação com incorreções ou omissões acarretará aplicação ao infrator multas de acordo com a Instrução Normativa 1774, né? E ela nos traz as seguintes multas. Olha só. Primeira, entrega com incorreções ou omissões. Se isso ocorrer, você vai ter uma multa de 0,5% do valor da receita bruta da PJ no período a que se referir à escrituração, aos que não atenderam os requisitos de apresentação dos registros. Perfeito? 0,5% é muita coisa. Multa equivalente a 5% do valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta das pessoas jurídicas, né, que omitirem ou prestarem incorretamente informações. Então, cuidado. Acabou aquele negócio. Primeiro eu mando o cabeçalho, depois eu retifico, né? Manda para a gente não ser multado. Cuidado. Omissão ou incorreções, a Receita também está fazendo vistas finas. Ela fazia vistas grossas, hoje está fazendo vista fina, está olhando tudo. Tá? Então, cuidado com essa possibilidade. Se porventura ocorrer atraso na entrega, a multa será de 0,2 centésimos sobre a receita bruta, só por dia de atraso. Também limitada a 1%, né? Aos que não cumprirem o prazo estabelecido para a apresentação dos registros. Então, por dia, fiquem atentos aí. E redução das multas. Se porventura, né, a pessoa jurídica utiliza o SPED, essa multa será reduzida pela metade, quando ela for, né, a obrigação for cumprida antes de qualquer determinação do ente fiscal, né? Ou em 75% se a obrigação for cumprida no prazo fixado pela intimação, né? Então, a 75% serão multas reduzidas a 75%, então haverá 25% de ajuste, né? Deixa eu só aproveitar aqui, já que nós estamos quase nos finalmente, deixa eu ver o Felipe. O Felipe Borges me pergunta o seguinte: professor, ficou duvidoso, então aconselha-se encerrar trimestralmente ou não uma empresa do lucro real e presumido? Não, eu não aconselho. O encerramento é mensal, porque nós estamos falando de contabilidade, tá? O encerramento é mensal, com 12 balancetes lá, perfeito? Quando você for recuperar isso lá dentro da ECF, aí sim o software de gestão já faz essa transformação para trimestral. Dá uma olhada com o seu TI, com certeza ele já transforma em trimestral. Perfeito? Mas os encerramentos é só no final do ano. Não existe contabilidade, né? Boa tarde, está chegando aqui o Francisco. Bacana, Francisco. Não existe contabilidade trimestral. O que existe é a base fiscal. Nada impeça que você tenha 4 trimestres lá dentro da ECD. Perfeito? Mas isto é TI que vai transformar em trimestral. Bacana? Tá? Contabilidade mensal. Você vai... Porque assim, a ECD, pessoal, só para vocês terem uma ideia, não é que nós vamos fazer a ECD agora. Vocês estão fazendo a ECD no dia a dia de vocês. Porque por trás do software de gestão de vocês existe uma máscara já parametrizada da ECD. Então, quando você está fazendo o lançamento contábil, eu aconselho que seja muito bem feito. Quando você está fazendo o lançamento contábil, né, está colocando centro de custo, está colocando, né, o débito, o crédito, tudo isso já está indo para a ECD. Você está fechando o seu mês, né? Tanto é que no final do período nós vamos fazer uma importação desses dados para dentro do programa. Mas a ECD já está acontecendo no formato. E aí eu chamo a atenção alguns detalhes para vocês. Né? Nós temos aí, ó,
eu chamo a atenção. Cuidado com os históricos padrões de vocês. Tentem fazer o histórico padrão, não deixe a contabilidade solta, porque eu já peguei cada histórico por aí. Se o fisco não entender, ele pode lhe jogar na malha fiscal, você vai ter que se explicar. Se você optou pelo livro G, um livro completo, ou mesmo o livro R, a tua contabilidade tem que ser transparente. Perfeito? Eu já cheguei a pegar histórico e assim, olha, não efetuei a baixa porque o seu João não mandou. No histórico, como é que eu vejo? Se o fisco pegar isso, eu falo, o cara tá brincando, o cara tá gozando de mim. Eu vou atuar essa empresa, eu vou desqualificar a contabilidade dela. E ela tem esse poder para isso. E aí cai no arbitramento, né? Multas, juros, etc. Hoje ela tem esse poder, então tentem colocar os históricos. Não precisa ser muito histórico padrão, 30, 40 históricos é o suficiente. Eu só preciso entender se é um recebimento, se é um pagamento, se é uma transferência, se é um depósito, enfim, complemento histórico. Tá? Então, cuidado. Quando nós estamos fazendo o nosso dia a dia, nós estamos levando tudo isso para a nossa ECD. Bacana? E aí o quarto, né, geração da multa. Então, olha só, multa por atraso da entrega da ECD, ela não é gerada automaticamente. Pode ser utilizado aí o programa Sicalc, que você baixa para fazer os cálculos. A Receita até já disponibilizou, o código da multa por atraso é o 1438, perfeito? Ah, professor, mas eu nunca fui multado, um dia a conta chega. Ainda mais agora em época de recessão, que a Receita, né, as receitas dos órgãos públicos vão despencar, porque não está todo mundo parado, não está ocorrendo venda, não vai gerar imposto, então ela vai ter que procurar de algum jeito, né? Então ela vai, com certeza, depois que passar essa pandemia, sem sombra de dúvida, vai passar um pente fino. Né? Então a conta vai chegar. Então, entregou atrasado? Vai lá, você gera o teu, né, a tua multa, preenche o seu DARF e recolhe. Não sai automático, tá? Essa é uma grande dica nossa. Bacana, o José Bandeira também está acompanhando. Grande amigo, José Bandeira. Obrigado pela presença aí, viu? Bacana. Então, ó, fiquem atentos com relação ao prazo de entrega. Se você tem o padrão de estar entregando isso, de estar fechando a sua contabilidade mensalmente, tudo logo no início do mês, né, quando chegar em dezembro, basicamente está tudo fechado. Você vai ter mais um mês de janeiro para fazer algum ajuste e já entrega em janeiro, quanto mais rápido melhor, né? Eu sei que muitas vezes não é fácil porque eles não mandam documentos, né? Eu sei disso, né? Mas a nossa função é justamente alertar os clientes. E aí, por final, nós vamos aqui no nosso aqui, né, cancelamento e substituição. Pessoal, esse é um ponto muito sério. Não existe cancelamento. Eu não posso cancelar a minha ECD. Até posso, olha só, né? Se porventura eu transmitir e deu algum erro, de fato, alguma coisa que está imprestável ali, que eu não consigo, aí sim eu vou efetuar o cancelamento. Mas pense em contabilidade, não existe cancelamento de contabilidade. Lembra no livro em papel? Nós preenchíamos, encadernávamos, levava para a junta, né? A junta muitas vezes dava exigência, a gente voltava, arrumava, levava de novo, não é isso? E a junta autenticava. Quando ela autenticava, eu trazia aquele livro. Tem como eu cancelar aquilo? Não tem, é fé pública. Aqui do mesmo jeito, quando eu mando uma ECD, ela vai ser autenticada através do código hash. Então, muito cuidado, tem que ser feita muito bem feita a sua contabilidade, né? Então, olha só, a autenticação poderá ser cancelada quando a ECD for transmitida com erro ou quando for identificado erro de fato que torne imprestável a escrituração. Entende-se por erro de fato que torne imprestável a escrituração qualquer erro que não possa ser corrigido conforme as normas brasileiras de contabilidade, né, nas demonstrações inconsistentes. Então, olha, depois de autenticados, somente poderão ser substituídos livros que contenham erro, que não possam ser corrigidos por meio de lançamento extemporâneo, feito fora do prazo. E nós temos, né, nas normas brasileiras de contabilidade, como eu devo reconhecer um lançamento contábil que, porventura, eu deixei de reconhecer no passado. O que diz as normas brasileiras de contabilidade?
que eu tenho que reconhecer no exato momento que eu descobri a falha e diretamente no nosso patrimônio líquido, em ajuste de exercícios anteriores. Então, cuidado, fica aí a dica. Se porventura isso ocorreu, nós temos que analisar friamente se esse não lançamento do passado tem impacto tributário. Se tiver impacto tributário de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, enfim, eu sou obrigado a já fazer o provisionamento desses impostos, também com multas e juros, tirando do PL contra um passivo circulante, sendo que no PL vai ficar o líquido, né? Então, já faço o meu provisionamento lá no passivo circulante, e aí eu tenho que retificar as ECFs, e também talvez as DCTF, com certeza, né? Porque esses lançamentos extemporâneos, desde o ano passado para cá, eu sou obrigado a fazer o lançamento X, porque antes nós tínhamos o lançamento N normal e o lançamento de encerramento E. A partir do ano passado, da versão do ano passado, nós temos o lançamento X. E obrigatoriamente eu tenho que fazer no lançamento X. Aí vocês podem falar, mas eu não fiz o lançamento X para não ter que retificar. A Receita vai te pegar, porque ela vai ver a variação do teu PL. Você contabilizou no PL, mas não fez no X. Ela faz o cruzamento e vai ver que ocorreu variação dentro do teu patrimônio líquido e vai te intimar. Então, cuidado com essa recuperação agora da ECD do ano, da última ECD, vai ser justamente para fazer esses cruzamentos. Entenderam como a coisa está bem fechadinha? Então, hoje nós temos que fazer certo da primeira vez. E se porventura eu vou ir, pessoal, aí tem toda uma via sacra. Obrigatoriamente eu tenho que preencher o termo de substituição, né? O termo que eu vou pendurar lá no bloco J801. E esse termo eu vou ter que pormenorizar o erro, detalhar quais foram os campos envolvidos, né? E ter a assinatura de todo mundo. Identificação clara e precisa dos registros que contêm os erros, né? Autorização expressa para o Conselho Federal, ou seja, eu estou autorizando o Conselho Federal, estou mudando lá o que eu errei. Então o Conselho vai ter essa autorização, você já está dando quando você assina o termo. E se você não mandar esse termo, é nula toda e qualquer submissão que você fizer. Entendeu? Descrição dos procedimentos pré-acordados e executados pelos auditores. Os auditores também, se a sua empresa foi auditada, ela também vai ter que assinar. Entenderam? Entenderam, pessoal, como funciona? Então é bem assim, realmente o detalhamento. Bacana? Então são essas nossas observações. Eu vou responder algumas perguntas que eu tenho aqui agora para a gente bater uma bola, né? São essas principais informações. Eu até peço desculpa que eu estendi um pouquinho mais, mas são dados importantes. E agora eu vou dar mais algumas dicas bem legal aí para vocês, né? No tocante aí ao preenchimento da ECD, que nós abordamos com maiores detalhes, maior riqueza em nosso curso aqui na Atual Tex, que já está disponível. Nós vamos ter um curso desse no dia 27, já vamos ter um curso de ECD, aí são um curso de 4 horas, onde eu abordo com maior detalhes, com mais tranquilidade aí, né, para não sanar dúvida. Bacana? Então vamos lá, algumas dúvidas aqui. O Francisco me pergunta o seguinte: professor, há necessidade de informar alteração de plano de contas, sendo que eu recebi de outra contabilidade o arquivo anterior referente ao exercício 2018 fechado? Olha só, você recebeu 2018 fechado, ele entregou 2018, você vai entregar 2019, né? É o mesmo plano de contas? Se você fizer o depara, não, você vai ter que fazer o depara lá, né? De um plano para o outro, né? Senão você vai ter que informar assim que mudou o plano de contas, porque fatalmente essa outra contabilidade, Francisco, que você tinha, né, não é o mesmo plano, a mesma estrutura sua, né? Então, quando ele for checar os dados, vai dar inconsistência. Perfeito? Então, fiquem atentos aí com relação a isso. Ainda ficou com dúvida, então encerrar mensal não seria anual no fim do exercício? Perfeito, é exatamente isso. Quando eu digo encerrar mensal, você levanta balancetes mensais. O encerramento é só no final do ano, em dezembro. Aí você encerra todo o resultado. Entendeu? Então, mensalmente você só vai levantando os balancetes. Não existe encerramento de contas de resultado trimestral, mensal, nada disso. Contabilidade anual. Bacana? Então, lá no final do ano você encerra. E aí, pessoal, uma dica muito importante aí para vocês é assim, olha, ainda mais agora com a recuperação da ECD, né, anterior.
Quando você importar os dados, checar, tiver tudo ok com a tua ECD, pronto para você entregar, você vai rodar aquelas rotinas, né? Verificar se tem algum erro, alguma coisa, né? Então você vai checar, vai validar, né? Vai assinar com o teu certificado digital até a assinatura, só que você não vai transmitir. Aí você vai na ECF, abre a sua ECF e recupera essa ECD que está assinada e não foi transmitida. Olha que dica bacana, né? Você pega ela, já que está tudo certinho, não teve erro, e recupera ela dentro da ECF. Se der erro, der pau na ECF, o que você faz? Volta na ECD, dentro do teu software de gestão e corrija os erros. Verifica quais foram os erros que deram na ECF. Corrija os erros na ECD. Faz todo o processo novamente, né? Faz toda a validação, a checagem de pendência, né? Assina e não transmite. Vai lá na ECF e recupera essa ECD que você assinou e não transmitiu. Recupera. Checou, não deu erro? Volta aqui na ECD e transmita. Entenderam? Por que isso? Porque você já vai começar a ECF com 62% correto. Tá tudo certinho. O que eu pego aí em muitos clientes? O pessoal não faz esses procedimentos e aí manda a ECD. Na hora de mandar a ECF, dá pau. Aí muitas vezes tem que voltar na ECD, retificar a ECD, que nós dissemos que não tem retificação, ela tem substituição, e eu só posso substituir o último período. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Só posso, então, até quando? Até o dia da entrega da próxima. Então, o ano de 2018, eu posso substituí-la até o dia 31/7 desse ano, excepcionalmente. Se não fosse, seria no dia 31 de maio, né? Então, até o último dia da entrega da próxima. Depois que eu entreguei a próxima, eu não consigo mais. Entenderam? Então, eu vou substituir. Então, para que eu substitua, eu tenho que ter argumentos muito fortes. Eu comecei a nossa live de hoje falando para vocês, hoje não existe mais espaço para erro. Nós temos que fazer certo da primeira vez, com transparência. Lembre-se, a maioria das informações que a Lava Jato levantou, né, não que eu seja a favor ou contra, enfim, né, foi através da nossa ECD, porque está a vida das empresas lá dentro. Não dá para se bobear mais, senão você vai cair numa malha fiscal, haverá cobrança com relação a isso. Bacana? Deixe-me ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta aqui para mim estar respondendo aqui, né? O Edmilton nos perguntou, o senhor pode repetir as principais informações necessárias no envio da ECD, que o senhor falou no início da apresentação? Claro, com muito prazer. Olha só, pessoal, vai aí a dica. E eu vou até acrescentar algumas mais, Felipe. Olha lá, nós temos aqui o seguinte, como dicas, né? Você vai ter que colocar dentro da ECD balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido ou a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, ou uma ou outra, tá? Eu prefiro a DMPL, né? Mas fica a teu critério, né? Vou ter que colocar a demonstração de resultado abrangente, a DRA, vou ter que colocar demonstração de fluxo de caixa e vou ter que colocar notas explicativas. Essas seis demonstrações são obrigatórias. Se for SA de capital aberto, vai ter mais DVA, né? Tá? Mas obrigatória é essa. O balanço, a DRE e a DMPL ou DLPA já está contida do programa gerador de escrituração. Você parametrizando lá, o TI parametrizando, ele já vai sair lá bonitinho. Tem que parametrizar. E o software de vocês, a maioria já estão parametrizados. Agora, a demonstração de resultado abrangente, a demonstração de fluxo de caixa e as notas explicativas, você tem que salvá-las em RTF e pendurar lá no bloco J800. Além disso, o que mais eu aconselho? Coloquem lá todo o ferramental que você utilizou para fazer a sua contabilidade durante o ano. Ou seja, eu aconselho a você colocar a ata de diretoria que aprovou o balanço, né, as contas do balanço, mesmo sendo uma limitada, inferior a 10, que não tem obrigação, faça a ata, faça os sócios concordarem, assinarem com isso, que eles aprovaram, coloca lá.
aquela carta de responsabilidade que você enviava para os clientes, você que é do escritório de contabilidade, faz a carta, salva em RTF, né? E avisa o teu cliente, quando ele estiver assinando com o certificado digital, é como se ele estivesse assinando com a caneta. Então você não precisa mais mandar pelo correio, carta registrada, que eles torciam o nariz para assinar, não necessariamente, tá? Laudos que vocês porventura tiveram durante o ano, laudo de teste de impairment, laudo de ajuste de avaliação patrimonial, de ajuste a valor justo, né? O famoso mais-valia, menos-valia, que é o antigo ágio, que você pode ser dedutível no lucro real por, né, eventos futuros aí. Então, também, se você tiver, pode colocar lá. Porque se o agente de renda quiser fiscalizar, tá tudo lá dentro do J800. E lá você coloca bonitinho, coloca lá o nome de cada um, fica bem tranquilo. E fica até um backup para você quando precisar consultar. Bacana? Então são essas aí as dicas, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui Olivalente. Professor, uma empresa dispensada da ECD, ao entregar só a ECF, não vai ter problema? Não, o Olivalente, que eu não sei qual o nome, né? Não vai ter problema. Se você não está obrigado à entrega da ECD, porém a maioria das empresas vai estar obrigada à entrega da ECF. O problema que você vai ter é que você vai ter que fazer lá o famoso, né, o DEPARA, né, do plano de conta referencial. Você vai ter que fazer dentro da ECF. Por isso que eu aconselho, mesmo sem estar obrigado, entrega a ECD completa, já com referenciamento, porque depois é muito mais suave para você fazer ECF. Mas você não vai ter problema não. Se você fizer só a ECF, fazer tudo certinho, não haverá problema, tá? Do mesmo jeito, se você não entregou a ECD do ano passado, porque você não havia a obrigatoriedade, não há que se falar em recuperar. O programa vai te dar apenas um aviso que você não recuperou a ECD do ano anterior. Perfeito? Então, quem não entregou, quem não tinha, né, estava no papel, sem problema nenhum. E mais um detalhe, se você não estiver obrigado e mesmo assim quer entregar e entregou fora do prazo, você não sofrerá nenhuma sanção, nenhuma penalidade. Tá? Seja você empresa do Simples, seja você empresa do lucro real, lucro real não, todas estão obrigadas, né? Lucro presumido, não há problema, você pode entregar fora do prazo que não haverá sanção, desde que você não esteja obrigado, né? O Felipe me pergunta aqui também, professor, a dúvida acima do número do livro, o senhor esqueceu de responder. Bacana, Felipe, deixa eu ver aqui, número do livro, excelente. Olha só, pessoal, o número do livro, ele é sequencial. Então, por exemplo, eu estou lá fazendo minha contabilidade no papel, lá imprimindo, eu estou no livro número 10. Aí eu venho para dentro do eletrônico agora, sou obrigado a exceder por algum motivo ou quero entregar de maneira espontânea. O meu livro será o número 11. Perfeito? Nada impeça, se eu não estiver obrigado, que no ano seguinte eu volte para o papel de novo. Eu não aconselho, obviamente, mas eu posso voltar. Se eu voltar, vai ser o número 12. E aí, se eu voltar de novo, vai ser o número 13. Tá? Não é número 1, viu, pessoal? Número 1 é para quando começou a empresa. Perfeito? Então, ele é sequencial. Você determina o número. Então, se eu estou no número 10, quando eu for entregar a minha ECD, né, será o número 11. E eu não posso ter os dois concomitantes, tá? A lei é bem transparente aqui no próprio manual. Ou um ou outro. Ou eletrônico ou de papel. Se eu sou obrigado, só posso ter o eletrônico, tá? Deixa eu ver aqui, antes da gente encerrar, que é bem interessante esse bate-papo, você vê como são dinâmicos, né? Deixa eu ver o Luiz Felipe aqui, que ele ainda está com dúvida, deixa eu ver. Ele diz assim, professor, ainda fiquei com dúvida no encerramento mensal. Não seria anual, no fim do exercício? Pois creio que estou confundindo os termos. A ECF pode ser trimestral. Ô Luiz, bacana, olha só. Na ECF, se você for lucro presumido, ou se você for lucro real trimestral, ou mesmo lucro arbitrado, obrigatoriamente terá que ser trimestral. Entendeu? Na ECF vai ter. Então, na transformação de uma para outra, ocorre a quebra trimestralidade. O software já faz isso. Conversa com o seu TI aí que ele vai te explicar, tá? Ou seja, na ECF, obrigatoriamente, porque a ECF é fiscal, tá? Enquanto que a ECD, ela é societária, ela é contábil. No meu modo de ver, meus caros,
é o SPED mais importante de todos eles, porque ela abraça todo mundo. Tudo advém da contabilidade. Olha a importância. Eu sou um ferrenho defensor da contabilidade, por ser professor de contabilidade há mais de 25 anos. Eu sou um ferrenho defensor, ainda mais agora com as novas normas, né? Então, assim, ela é magnífica, tá tudo lá dentro. Então, encare a ECD como o principal SPED a ser entregue, porque todas as demais irão derivar dela. Seja ICMS, seja o departamento pessoal, com E-Social, seja FDRINF, todos os dados estão no contábil. Por isso que eu não posso sair toda hora retificando, não dá. Isso, vocês perceberam, né? Que ela está trazendo algumas obrigatoriedades, esse ano já é obrigado o balanço, a DRE, ela não dava essa crítica, hoje é erro, não passa. Né? E possivelmente nos próximos anos não vai passar sem a DMPL, sem a DRA, sem a fluxo de caixa, perfeito? Todos esses cursos, como eu estou colocando para vocês, nós temos aqui na Atual Tex, né? Então nós vamos ter fluxo de caixa, tem do lucro real, do lucro presumido, quais os reflexos na ECD, então nós vamos ter cursos básicos e cursos avançados também. Bacana? Então com isso aqui eu acho que eu respondi todos aqui, né, pessoal? Acho que foi bem bacana. Nós vamos sempre ter a opção de estarmos ministrando ou via a Atual Tex assim, ou mesmo via Zoom, né? Também é onde eu tenho uma interação maior, mas eu acho que